Falo ainda sobre um leilão envolvendo o jogador do Vasco, números impressionantes de Verratti. Te atualizo ainda sobre Fábio Carille no Vasco, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Bora te atualizar também sobre o Vasco. Souza pode ter companhia em relação à rescisão de contrato. Volante que, ao que tudo indica, não ficará em São Januário, pode ter a companhia do Patrick de Luca, que tem negociação para rescisão do contrato encaminhada. Já Flamengo e Fluminense esclarecem que, apesar de aceitarem que o Vasco mande algumas partidas no Maracanã, não terão a companhia do rival, assumindo o consórcio do estádio. O Jornal Globo chegou a tratar sobre esse assunto, negado pelos dois gigantes do Rio. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, mas especificamente de Pablo Verratti, que vai muito bem, obrigado. O ano de 2025 tem tudo para ser o mais positivo da carreira do centroavante de 36 anos de idade. A tendência é que ele bata o recorde de gols e também de assistências, ambos de 2024, quando vestindo a camisa do Vasco, ele alcançou 23 gols e 3 assistências em 54 jogos. Por que eu estou dizendo e estou apostando nesses números? Porque em apenas 16 partidas desse ano, o cara já soma 11 gols e mais 2 assistências. Com mais 2 assistências, ele já bate a marca de passes para gol. Em relação a gols, precisa de mais 12, restando boa parte da temporada para ser disputada. Atleta que teve recentemente seu contrato prorrogado, cujo salário, a partir desse novo acordo, passou a ser de R$740 mil por mês, o melhor custo-benefício entre praticamente todos os centroavantes que atuam no país. Valor relativamente baixo para tudo que ele entrega, vale a lembrança também de que ele havia sido comprado do Belgrano da Argentina por apenas $1 milhão. Quero falar agora sobre um clima horrível para Fábio Carille no Vasco. Minha vitória por 1-0 contra o Puerto Cabello na noite dessa terça-feira em São Januário pela Sul-Americana garantiu um clima mais tranquilo. Pelo contrário, o time foi vaiado e o Carille precisou sair correndo do gramado assim que o jogo acabou para não ser tão criticado, xingado e vaiado. Importante lembrar que alguns acontecimentos durante a noite da terça devem amenizar a possibilidade de demissão pelas próximas horas. Verratti e o Léo Jardim, que são as principais referências do time ao lado do Coutinho, saíram em defesa do treinador. O abraço dos jogadores depois do gol do Verratti, o gol da vitória, o abraço no Carille também atenuou um pouquinho desse clima em relação aos dirigentes. O torcedor está pegando muito pesado. Queria destacar uma declaração do Leonardo Jardim sobre essa situação. O goleiro do Vasco disse o seguinte: é uma das primeiras vezes na minha vida que eu vejo um time ganhar um jogo e tomar vaia. Já o Carille disse o seguinte, abre aspas, o torcedor tem o seu direito de protestar, mas eles têm que entender que isso não está ajudando. Depois do jogo vem e xinga, mas durante a partida está passando para dentro do campo e a gente sente um nervosismo desnecessário. Pergunta que eu deixo para você, torcedor vascaíno, é: esperaria pelo jogo contra o Sport no final de semana ou já demitiria o Fábio Carille, multa rescisória de R$500 mil? Quero falar agora sobre um leilão no Vasco da Gama, que tem a ver com uma relação ruim com o Felipe Maestro. O jogador em questão é o Patrick de Luca, volante formado na base do Palmeiras, com passagens pelo Bahia, pelo Ceará e jogador do Vasco já há algum tempo. O contrato termina em dezembro e está sendo rescindido de forma antecipada. Essa rescisão também tem a ver com o desentendimento do Patrick de Luca com o Felipe Maestro, que é o homem forte do futebol do Vasco, o cara da confiança do Pedrinho. Pois bem, na teoria, o favorito para ficar com o Patrick de Luca é o Cuiabá. Couto Ferreira havia pedido a contratação do atleta, Cuiabá ofereceu 3 anos de contrato, mas há outros clubes interessados no volante, que deixou boa impressão, especialmente na temporada passada, enquanto foi titular do Ceará, que conseguiu acesso da Série B para a Série A. Se o Vasco confirmar aquilo que estava sendo discutido, com uma indenização pela quebra do contrato de forma antecipada, Patrick de Luca vai discutir e decidir até essa sexta-feira seu novo clube. São 4 times interessados, todos da segunda divisão, equipes que vão brigar pelo acesso para a elite do futebol nacional. Quero falar agora sobre o sorteio da Copa do Brasil. Conhecemos nessa quarta-feira os duelos da terceira fase. São 16 confrontos. E dá para dizer que o time que teve menos sorte entre os clubes do pote 1 foi o Palmeiras, que costuma ter sorte, mas dessa vez vai pegar um representante da Série A do outro lado, o Ceará.
É óbvio que o Ceará deu muito mais azar do que o Palmeiras, mas entre todas as opções disponíveis no pote 2 eu classifico o Ceará como mais complicado. Confronto de times da primeira divisão. Também vejo muito equilíbrio, talvez até mais, no duelo entre Red Bull Bragantino e Criciúma. Já o Corinthians pega o Novo Horizontino, duelo que foi visto no Campeonato Paulista. Já o Vasco pega o campeão paranaense Operário, o Fortaleza faz clássico nordestino contra o Retrô, enquanto o Fluminense pega a Aparecidense, o Botafogo encara o Capital e o Inter pega o Maracanã. Para mim, esses três, Fluminense, Botafogo e Internacional, os maiores sortudos desse sorteio. O que você pensa sobre esse duelo, todos esses duelos, esses 16 duelos de terceira fase? Gostaria que você usasse o espaço para comentário para apontar seus favoritos e também azarões, beleza?